Olá, gente querida que nos acompanha sempre no Momento Lobo da Costa. Estamos novamente aqui. Um feliz 2025 para todos, com muita saúde, amor, tranquilidade e grandes realizações. Isso é muito interessante e bom. Eu e o nosso querido diretor, desejamos a todos muitas felicidades e que vocês se correspondam conosco através do diálogo no próprio canal e também, se você não está inscrito, se inscreva, acione o sininho e curta o nosso episódio. Bem, hoje nós começamos o ano já com um aspecto muito interessante. O título que eu escolhi para esse episódio é Glória à Liberdade. Isso é muito importante, né? Ser livre, poder fazer o que quiser seus atos, etc. E glória à liberdade é um dos temas do nosso Francisco Lobo da Costa. Nosso Francisco, como eu já havia falado, era abolicionista e escreveu muito sobre isso. E importante para ele era a liberdade de ação, não só das pessoas na sua volta, de todos. A igualdade também das classes era importante para o Francisco e é até hoje, né? Bom, mas com relação a essa liberdade, nós vamos nos direcionar mais nessa época para a abolição, né? A abolição da escravidão. E Pelotas, sendo uma cidade importante na sua época, era um polo cultural importante, muito mais importante do que as outras cidades, inclusive muito mais importante que Porto Alegre. Rio Grande nem se fala, porque Rio Grande sempre foi menor que Pelotas. Então, Pelotas tomou uma atitude muito louvável nesse sentido. Então, o que o Francisco fazia em relação a esse aspecto? Bem, ele traduzia em seus versos as aspirações de liberdade, usando-as como armas para combater a escravidão. É o que a gente já estava conversando. O Fernando Luiz Osório, no seu livro A Cidade de Pelotas, no capítulo Abolição dos Escravos, ele destaca que Pelotas tomou a dianteira nessa propaganda abolicionista. E foi a primeira cidade a criar o Clube Abolicionista. O que era um clube abolicionista? Era uma associação que se levantou na província. Província seria o estado, né? Nessa época, a província, nós não falávamos em estado, falávamos província. Então, foi a primeira cidade a se levantar, né, na província contra a continuidade da escravidão. Bem, e isso foi solenemente marcado na cidade no dia 23 de agosto de 1881. A criação do clube já alguns dias anteriores, o dia 21 de agosto,
mas oficialmente e solenemente foi no dia 23 de agosto de 1881. Perante mais de 3.000 pessoas, nos salões, é óbvio, da nossa querida Biblioteca Pública Pelotense. Então, a fundação desse clube abolicionista coube aos seguintes doutores no sentido de doutores advogados. O que vocês já conhecem bastante, e o nosso Francisco também, é o Epaminondas Piratinino de Almeida. O outro que quase o Francisco entrou para a família era o Saturnino Epaminondas de Arruda. Se lembram? O Saturnino, irmão da nossa querida Elvira, né? A Elvira também era Saturnina Elvira de Arruda. O outro era o Cipriano Mascarenhas e também o Siqueira Canabarro. Esses eram os mentores iniciais, mas há outros que colaboraram e muito neste clube abolicionista. E um outro era nada mais, nada menos do que o nosso querido Francisco Lobo da Costa. Então, esse clube abolicionista, ele conseguiu vários feitos importantes, como a liberdade de escravos. Nesta época que se sabe em Pelotas, a maior parte dos escravos, eles trabalhavam nas lidas domésticas. Não trabalhavam em charqueadas, etc. Não, eles eram mais das lidas domésticas e por isso o clube abolicionista conseguiu libertar muitos escravos já neste ano de 1881. Então, como estamos conversando, Pelotas foi a primeira cidade que tomou essa atitude e foi aí não muito bem vista pelas demais cidades da província. Por quê? Porque ela tomou essa atitude? Pois é. O que diziam as demais cidades e habitantes das outras cidades? Diziam que os pelotenses eram frouxos e covardes. Eu discordo. Para assumir uma posição de libertar os seus escravos, não é covarde. Vai colocar em prática aquilo que cada um pensava e defendia. A população se uniu ao clube abolicionista. Então, as outras cidades começaram a dizer que também os pelotenses estavam tomando essas atitudes porque tinham estudado na Europa e que vinham muito cheios de frescuras, etc., e que não eram tão masculinos assim. E daí saiu essa fama de Pelotas. Na realidade, é uma fama imprópria. Por quê? Porque não estou defendendo Pelotas por ser pelotense, mas porque se nota que é imprópria. Se as outras cidades não tinham esse peito de enfrentar e colocar seus escravos em liberdade, não precisariam, então, tentar desmoralizar
a cidade que o fizesse. E até tentando ridicularizá-la, etc. Mas isso não afeta Pelotas. Pelotas continua com a sua índole de libertar esses escravos que estavam ainda não alforriados. E no dia 19 de outubro de 1884, realizou-se, segundo o livro do nosso querido Fernando Luiz Osório, que eu já citei, A Cidade de Pelotas, realizou-se a Festa dos Negros da África. Esta festa dos netos da África. Esta festa era promovida pelo Centro Etiópico de Pelotas, e nesta festa, que estava vangloriando a cidade no sentido e a sua população por estarem juntos nesta libertação dos escravos. Nesta festa, o que aconteceu? O nosso Francisco Lobo da Costa apresentou, então, e declamou um lindo poema para essa ocasião, intitulado Glória à Liberdade. Então, isto foi marcante. Bem, e esse processo de abolição da escravidão, todo ele aconteceu em Pelotas bem antes de 1888. Então, nós temos a abolição da escravidão em Pelotas em 3 fases. A primeira fase é a publicação do jornal A Voz do Escravo, em 1881, e também o Clube Abolicionista nesta época. Depois, a segunda fase, a publicação do jornal A Pena, em 1884, e as últimas fases ainda dos escravos que ainda restavam aconteceu certamente bem antes de 1888, ou seja, bem antes da Lei Áurea do dia 13 de maio de 1888. Aconteceram, portanto, estas fases bem anteriores à abolição da escravatura no Brasil em 88. Bem, então, agora nós vamos pedir para o nosso querido intérprete, tenor, diretor, produtor, maestro, João Ferreira Filho, nosso querido diretor, que vai interpretar essa linda poesia, este lindo poema que o Francisco Lobo da Costa criou, especialmente para esta época, que é Glória à Liberdade. Glória à Liberdade, de Francisco Lobo da Costa. Que vejo? Que quadro é este de tanta luz matizado? Vejo um povo denodado, de joelho posto ao chão. E a imprensa segura a rédea ao corcel da liberdade, que ao rugir da tempestade espuma como um leão. Neste dilúvio de palmas, onde o rude escravocata, onde o
pérfido pirata que aborde a barca da luz. Arredai nem mais um passo diante a rocha que desaba, a escravidão que se acaba nas terras de Santa Cruz. Cabe a glória a ti, ó povo, e a ti, imprensa elevada, que pela pátria inspirada o escravo salvaste a rir. Assim, pois com veemência, povo de joelhos, crianças, beijai os velhos, velhos, beijai o porvir. Então, gente querida, gostaram do nosso episódio? Esse episódio foi totalmente levado para o plano da liberdade. E a liberdade, especialmente da escravidão. E Pelotas foi uma cidade exemplar nesse sentido. Tanto que o que aconteceu? As outras cidades ficaram até com inveja, ou ciúmes da nossa Pelotas, que a população, juntamente com as entidades, clubes, jornais e até a parte da intendência da cidade, ficou firme para que toda a liberdade fosse dada para aquelas pessoas que estavam escravizadas até então. Então, agora eu me despeço de vocês, desejo novamente um maravilhoso 2025 e que sempre possamos dialogar por aqui no nosso canal Momento Lobo da Costa e que vocês também dialoguem conosco, dando sugestões, inclusive criticando, que a crítica sempre é construtiva, né? Nós vamos modificar para melhor. Então, se você já gostou do nosso episódio, então dê o seu like, né? E escreva alguma coisa para nós, que nós vamos adorar em ler. Fiquem com Deus. Eu tenho que dizer, hoje eu vim com São Roque, né? É o meu santo do coração. Esse sempre protege e efetivamente nos ajuda. Claro, a quem nele crê. Então, fique com Deus, com São Roque também, e até o próximo episódio. Um beijão.